É sempre gostoso, né, Anderson, a gente ter esse contato com o público, ainda mais um festival completamente diferente da nossa realidade, né? A gente está muito acostumado com atletas, com profissionais, com técnicos, torcedores, e a gente tem esse público geek que é fantástico, né? Ter o contato do cara que joga a NBA de outras maneiras, no videogame no caso. Então, para a gente foi uma experiência super válida. Quando eu recebi o convite do Rafa, da Conceição, de todas as pessoas que entraram em contato comigo, eu aceitei prontamente, foi muito legal. Cara, como eu falei até lá na apresentação ali no palco, a gente se dá super bem porque a gente ama o que a gente faz, né? A gente trabalha muito com basquete, a gente ama o esporte, não somente a NBA, a gente gosta de basquetebol, e essa paixão pela NBA, acho que ela faz a gente se entrosar, fez a gente se entrosar de uma maneira mais rápida, né? Esse respeito, esse carinho que um tem pelo outro e essa admiração, né? Porque o Rômulo é um cara com os bordões, né? E isso chama muito a atenção, mas é um cara de muito conteúdo, é um cara que se prepara tanto quanto eu. Então eu acabei me dando muito bem com ele justamente por isso. E eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente. E o Rômulo é um cara escrachado, é um cara que consegue fazer isso de uma maneira elegante em alguns momentos, simples e eficiente. Isso que é mais legal, consegue atrair o público com os bordões, mas nunca deixando de lado, preservando a informação. Porque, como eu disse lá, a gente é muito forte com o microfone nas mãos e tudo que a gente fala, hoje em dia com a internet todo mundo checa na hora, então a gente tem que ter uma preocupação com a informação correta, mas tem que tentar deixar a transmissão um pouco mais descontraída, até por conta do horário, né? O fuso horário americano é muito complicado, eu acho aquilo que eu falei, o cara chega em casa cansado. Na Califórnia é problema. Exatamente, né? Conferência Oeste é uma loucura, Califórnia, São Francisco, Sacramento, Los Angeles, é sempre muito desgastante, então o cara chega num dia cansado de trabalho, conta para pagar, coisas para acontecer, no dia seguinte, reunião, o cara senta no sofá, quer dar uma desencanada, o cara quer ver uma transmissão que seja informativa, mas que seja uma coisa também gostosa, prazerosa, do cara até poder soltar uma risada no final de um dia desgastante de trabalho. Eu acho que é isso legal e a gente consegue achar um equilíbrio, não chega a ser uma coisa tão chata só de informação, também não chega a ser uma coisa pejorativa ou só de brincadeira, de ser uma coisa equilibrada. Eu acho que o segredo do sucesso dessa dobradinha, eu tenho um prazer enorme de trabalhar com todos eles, com o Nardini, com o Everaldo. O Nardini frequenta a minha casa, conheço a família dele, é um cara mais próximo até, mas eu acho que essa admiração que o Rômulo teve por mim, antes mesmo de eu ir para a ESPN, e de eu ter por ele, antes mesmo de vir para a ESPN de volta, eu acho que isso também ajudou bastante a formar essa dupla que hoje é a dupla, na minha opinião, de sucesso da NBA no Brasil. Até costumo falar, eu como comentarista tenho que estudar os 30 times. Eu tenho certeza que se alguém é torcedor do Oklahoma City Thunder, é capaz do cara sabe mais do Thunder do que eu. Mas porque ele é um cara dedicado ao seu time. E isso é muito legal a gente ter o acesso ao videogame, porque ele trouxe a facilidade maior, porque não era todo mundo que tinha internet antigamente, mas às vezes o cara tinha um computador com um sistema operacional que dava para você rodar um jogo. E as estatísticas reais, ela te aproxima disso aí. Como eu destaquei lá, você já sabe que fulano de tal jogou em tal universidade, que o cara está no terceiro ano de NBA, que o cara tem 2,10 metros de altura, que o cara é bom na bola de três, porque estatisticamente o jogo é muito fiel à realidade. Falou do Shaquille O'Neal, eu lembrei que era lance livre com ele, não rolava. Exatamente. Se fosse hoje como está mais moderno, o joystick terminaria muito mais do que para um lance livre do Kevin Durant, que é quase 90% de aproveitamento. Então é muito legal. Até poderia cair de vez em quando. Isso também, o engine do jogo, né? O engine do jogo acabou sendo... Eles mudaram também, deixando uma coisa mais próxima da realidade. Aí o que sempre me chamou a atenção, principalmente da linha da EA Sports na época, é por conta da perfeição, né? Do mesma tatuagem, o mesmo rosto, né? O mesmo biotipo. Então, essa realidade tem aqueles anos que você podia escanear o seu rosto e fazer o seu jogador cada vez mais perfeito. Isso também é uma coisa que agregou muito. E o 2K, quando chegou, realmente chegou para arrebentar. E aí eu acho que hoje em relação à NBA, por exemplo, é o jogo que mais me agrada. E eu confesso, como eu falei lá no palco, não sou um bom jogador, não gosto muito de jogar porque é muito difícil de jogar.
E eu não gosto nem de jogar online justamente para não tomar de 20, de 30 de todo mundo. Eu prefiro jogar contra o computador, perder do computador, perder o meu puxadinho, como diria o Rômulo, do que mostrar para todo mundo que eu sou péssimo jogador. Na verdade é muito legal, eu gosto de ver o gráfico. E te digo, viu, Anderson? Tem dia que eu falo, até falei isso no ar outro dia numa transmissão da ESPN, eu pego esses times históricos que os 2K libera e eu boto um contra o outro sem eu jogar em nenhum dos dois. Só para ver uma simulação realmente o mais fiel possível, para ver como que acontece. Por exemplo, eu citei isso no bicampeonato do Houston, naquele meio dos 2 tricampeonatos do Chicago. Se o Chicago Bulls do Michael Jordan seria páreo para o Houston do Olajuwon no ano, na primeira aposentadoria do Jordan. E aí eu simulei, até brinquei no ar, falei que o Houston ganhou por 2 pontos, porque o Chicago não teria um pivô para parar o Olajuwon e o Houston não teria um cara para parar o Jordan. Mas né, no jogo equilibrado, o Houston venceria na reta final do jogo por um placar apertado, porque, jogo 2 equipes de muita defesa, justamente por ter 2 mega defensores, né, o Olajuwon de garrafão e o Jordan, um excepcional, o cara que já foi defensor do ano também na NBA. Acho que cada ano que passa a NBA ela se torna competitiva. A gente teve um furacão Warriors aí, né, devastando a Conferência Oeste, também a NBA, com finais em sequência, por conta de um super time. E hoje a gente percebe que muitos times têm pelo menos 2 grandes estrelas, né? As estrelas estão melhores divididas, digamos assim. E é uma temporada que normalmente a NBA sempre preza isso, até por conta da regra do draft, né, das piores campanhas estarem lá em cima, na possibilidade de ter os melhores jogadores do ano seguinte. Então a NBA ela sempre prezou tentar prezar por um equilíbrio maior, né? Porque é uma temporada longa, desgastante, e você tem que prezar por uma coisa que seja atraente para o público acompanhar. Porque você já sabe, óbvio que em alguns anos a gente tinha a possibilidade de 2, 3 times serem campeões só no máximo por conta dessa supremacia de alguns super times, né? Algumas equipes com números maiores de grandes atletas. Nesse ano não, a gente percebe muitas duplas, né? Então tem Westbrook e Harden, você tem Curry e Thompson, os 2 lesionados, infelizmente desfalcando o Golden State Warriors, mas você tem Anthony Davis e LeBron, o Kawhi e Paul George, você tem invariavelmente, mesmo os times menores, entre aspas, né, sem muito potencial de título, mas é John Wall e Bradley Beal, são sempre duas grandes estrelas, tentando... O Durant machucado, né? Durant machucado, senão seria Durant e Kyrie Irving em Brooklyn, né? Então algumas equipes, é óbvio que a gente entra no campeonato apostando no máximo 4, 5, 6 equipes, não deve fugir disso. Mas é legal porque a NBA ela é muito rica nas histórias, né? Então a gente teve um ano que o Donovan Mitchell foi surpresa e brigou para ser novato do ano com o Ben Simmons. Tivemos um Jason Tatum muito eficiente no primeiro ano dele de NBA. Então as histórias paralelas que cercam a NBA de muita curiosidade de todos nós. Não somente o time que está ganhando, não somente o time que está perdendo, não somente das grandes estrelas, mas dos caras do futuro. Então você tem o Luka Doncic, hoje o esloveno, um cara que tem tudo para ser, se não se lesionar seriamente, para ser o maior jogador estrangeiro da história da NBA. Então, quer dizer, sempre existem histórias paralelas que enriquecem a temporada da NBA. E o legal para a gente que ama basquete é poder acompanhar isso de perto. Hoje em dia, com a massificação, com jogos todos os dias, ESPN, Sport TV, no League Pass, o cara pode acompanhar o time dele do coração, narração em português no League Pass, isso também é um negócio para ajudar a trazer o brasileiro, como eu destaquei, o basquete que já foi o segundo esporte do Brasil, de trazer de volta esse carinho do brasileiro pelo basquete. Seja ele pela NBA, seja ele olhando com mais carinho pelo NBB, como o NBB hoje já está na Band, já está em diversas plataformas, no DAZN, no Facebook, no Twitter, na ESPN, na Fox. Eu acho que é muito legal o crescimento do basquete no geral. A NBA, obviamente, é o carro-chefe, ela puxa isso, digamos assim, num trem, no vagão principal, né? Essa locomotiva de trazer, de resgatar o basquete brasileiro no coração da gente que sempre gostou de basquete e sempre conquistou resultados importantes, né? Historicamente, com 2 títulos mundiais, com 3 medalhas olímpicas, com aquela conquista do Oscar, que é uma vitória importante, apesar de ser um campeonato de menor importância, mas é uma vitória importante por se tratar de ser em cima dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Os americanos reconhecem isso. Reconhece isso. Eles acham que eles reconhecem mais do que a gente, na verdade. Mas é óbvio que não tem um peso num bicampeonato mundial, por exemplo. Cara, esse ano é uma situação bem difícil, a gente está perdendo, porque a NBA ela mudou muito, né? A NBA por muitas décadas, por muitos anos, quem era campeão, tinha que ter um pivô dominante.
Então, a gente teve uma safra de caras grandes importantes jogando na NBA. Thiago Splitter foi campeão da NBA, o primeiro. O Anderson Varejão teve muito sucesso, principalmente no Cleveland. Depois conquistou o título no Golden State. O Nenê é o cara com a maior regularidade na NBA, apesar de não ter tido um título. Então, a gente tem hoje o Leandrinho, campeão, mas aí numa posição diferente. Então, essa carência de jogadores na posição 3, 2 e hoje, a NBA ela não precisa desses super pivôs. É por isso que hoje o número de brasileiros se torna cada vez mais escasso. A gente tem o Felício, mas sem protagonismo. A gente tem o Nenê machucado, caras grandes e garrafão. Tem apenas o Raulzinho jogando e o Bruno Caboclo, que eu torço bastante particularmente para ele poder evoluir cada vez mais e alcançar o seu espaço na liga.